na água. Em todas as combinações biológicas que compõem o mundo vivo, a água é o elemento constitutivo essencial. Dá vida, e à medida que a vida flui, dando forma e sentido ao vivo e também ao inerte, o substrato mineral sem impulso, mas não sem expressão, quando a água se torna um rio e esculpe à sua passagem um leito. O rio é sempre um elemento relevante de estruturação territorial. O seu valor ecossistémico transcende a sua natureza linear. No vale que traça e submete à sua dinâmica natural, na terra que desafoga e fertiliza, que torna habitável e humaniza, deixa sempre uma estrutura organizacional e uma diversidade de paisagens. Natureza fluvial, margens e lugares de povoamento, vales e espaços de produção, repositórios de história, cultura e património, âmbitos para a inspiração e a recreação, são serviços de alto valor associados aos rios que merecem reconhecimento e um ato de responsabilidade na sua gestão. As paisagens fluviais, como totalizadores dinâmicos das complexas combinações da natureza, sociedade e cultura, são um bom argumento para compreender a dimensão patrimonial do vasto território peninsular que o Rio Douro estrutura e vivifica. A variedade de paisagens do Douro reside na personalidade diferencial das unidades geomorfológicas que o rio atravessa e contribuindo para moldar, mas também no potencial de aproveitamento derivado dessa diversidade numa perspectiva temporária. O Douro é um grande rio. Todas as magnitudes que se referem a ele são notáveis. Drena a bacia hidrográfica mais extensa da Península Ibérica e de todas as bacias é a que proporciona o maior caudal, sendo o terceiro rio mais longo de todos os que a atravessam. Mas o Douro é mais do que ele próprio. É o rio principal, hierarca de um sistema territorial de drenagem e vida. Através do Douro e dos rios que nele fluem, a água é organizada em forma arborescente e esculpe o território por onde corre, proporcionando à paisagem a sua infraestrutura geométrica. Os seus escoamentos unificam, a partir das divisórias de águas, uma vasta região natural fragmentada por decisões políticas, tornando um rio internacional. Duero, Douro. Serve de fronteira entre a Espanha e Portugal durante 112 km, sem dúvida o seu troço mais espetacular. A montante, o Douro, com 572 km percorridos desde a sua nascente, organiza o escoamento da maior parte da bacia sedimentar na submeseta norte, 80% da mesma e, consequentemente, da comunidade autónoma de Castela e Leão, envolvendo todo ou a maior parte do território das 9 províncias que a compõem. Depois de passar o estreito troço de dupla nacionalidade, o Douro percorre, entre os distritos de Bragança e Guarda, Vila Real e Viseu, Aveiro e Porto, os 213 km seguintes até à sua foz. É um rio com um regime pluvial dominante e um contraste sazonal marcado, com águas altas ou baixas, de cheias ou estiagem, dependendo da época do ano. Dos subsistemas Pisuerga, Esla, Sabor e Maçãs, Tua e Tâmega, que recolhem os escoamentos da margem direita, provém a maior parte das entradas, pois drenam os setores mais chuvosos da Península Ibérica. Pelo contrário, os afluentes da margem esquerda, Riaza, Duratão, Cega, Adarra, Eresma, Zapardiel, Trabancos, Guaranha, Tormes, Uebra, Uces, Águeda, Coa e Paiva, são mais curtos e a sua contribuição é muito menor, uma vez que drenam bacias com precipitação inferior em materiais dominados por areia, o que reduz o escoamento superficial potencial. Por outro lado, o seu perfil longitudinal, adaptado aos humores do terreno, é marcadamente irregular. Em apenas algumas dezenas de quilómetros, passa de 2.160 metros na sua nascente na franja sul do Urbión para 1.100 metros em Cuerda del Pozo e 900 metros em redor de Soria, e tem de percorrer mais de 300 quilómetros para descer para os 624 metros em Zamora, de onde começa o seu encaixe nos materiais da plataforma peninsular ibérica, para deixar o seu troço internacional a cerca de 120 metros de altitude.
A partir daí, o declive é muito íngreme, de apenas 0,6 metros por quilómetro, facilmente recuperável por comportas, o que permite a sua navegação. Este perfil proporciona as bases das principais unidades paisagísticas que o rio articula em consonância com as unidades geológicas que atravessa e esculpe. De Urbião a Almazán, esculpe o seu percurso pelo calcário, arnito e conglomerados da cobertura sedimentar mesozoica que constrói os maciços meridionais da Cordilheira Ibérica. É o rio da Península Ibérica calcária, com declives íngremes, caudal curto e regime nível pluvial. Água emboscada que rapidamente se acalma depois de sair da sua serra-mãe para mergulhar no campo de Gomora e dali para Almazán, onde se acomoda e encontra a sua direção definitiva e sentido para o ocidente. De Almazán a Zamora, atravessa a bacia sedimentar, planícies de planícies, planos entrelaçados a diferentes níveis pelo trabalho erosivo do rio e da sua rede, sulcalcos, pântanos, colinas e granulados, cerros de bacia terciária. Divagante e de leito amplo, com paciência e comprimento, percorre as planícies da região castelhano-leonesa, pelo seu centro, traçando o comboio de meandros amplos encadeados. Rio de Val e perfil rural, rio da Península Ibérica argilosa. Rio alimentado pelos generosos afluentes da subbacia de Pisuerga em regime pluvial. Das encostas e dos barrancos, de Salto de Castro à La Fregueneda, o rio da Península Ibérica siliciosa que rasga a peneplanície da plataforma granítica com vigor renovado pelas abundantes contribuições do Esla na sua margem direita e do Tormes na sua margem esquerda. Dor tenaz, inabalável contra o granito, dividindo-se num corte esforçado e mínimo. É o rio industrial por excelência. O rio também marca e delimita. O Douro Pacífico, português, de Barca d'Alva ao Porto. Da sua estreiteza, emerge do seu troço internacional depois de receber o tributo do rio Águeda. E neste ponto de confluência fronteiriço, retoma a sua direção zonal e sentido oeste, majestoso, fertilizando com beleza as encostas portuguesas em busca do Oceano Atlântico, a sua foz. É o rio humanizado, navegável, embutido, plácido e turístico, de vinhos, vinhas e quintas. O rio é bem alimentado pelos caudais dos afluentes portugueses, o rio da navegação, o rio urbano, o rio cosmopolita, o rio do Porto. A água não tem idade, mas tem caráter. Quantas personalidades mostra o Douro no seu caminho? Na forma como flui, o caráter do Douro é resoluto e dúctil. A sua acomodação às circunstâncias não é suavidade, mas sim determinação. É verdade. Se nasce livre e sonoro, como riacho de montanha no meio mineral de Urbião, jovial entre pinheiros na sua primeira descida, aos pés de Castro Vierro, em Duruelo, a primeira aldeia que nomeia a sua passagem. Se rapidamente o rio subjuga-se e deixa-se fluir no reservatório de Cuerda del Pozo, por necessidades regulamentares, dando lugar a um espaço entre pinhais de grande qualidade estética e ambiental, com praias fluviais e cais que complementam a oferta recreativa da área imediata da Laguna Negra. Se após a sua descida das serras, abandona definitivamente a sua jovialidade para se tornar discreto e cadencioso na planície, tão prudente que dificilmente se deixa ver se não o atravessarmos. Na planície sedimentar, o Douro é um afluxo, muitas vezes sombra, vale, solo aluvial, temperança benéfica. No meio do campo castelhano, o seu curso dificilmente se vislumbra, exceto através da linha espessa de vegetação de galeria que o flanqueia e protege. Se depois de testar a sua paciência e melhorar o seu caudal o suficiente, reúne a tenacidade e a força necessárias para registar e cortar um trilho prodigioso, feito de estreitezas e verticalidades, aproveitando a rede de falhas e diaclases da peneplanície. E que caráter excêntrico o seu no final, se depois da seriedade e rudeza demonstradas, se torna elegante e gracioso no seu último troço, dominado pelo seu fluxo amplo e sereno numa suave inclinação,
pelo caminho do mar, ricamente adornado pelo seu vale. Sem dúvida, nas Arribas, o Douro cria a grande paisagem, o seu maior espetáculo. Uma paisagem fluvial essencial, rochosa, áspera, virada para si mesma, com o vale absorto no seu próprio reflexo. O rio, neste troço, é uma marca profunda na horizontalidade da peneplanície granítica, situada a uma altitude uniforme de 750-800 metros, o que gera desníveis subverticais de até 200 metros. A sua rede de afluentes na margem esquerda, o Tormes, Uces, o Ebra e Águeda, também encaixa nela, proporcionando paisagens quebradas e estreitas de grande qualidade, em contraste com a maior compactação da Serra de Mogadouro, na margem direita. A paisagem que define este setor é tão importante que ele próprio se torna uma imagem de marca para o Douro. A beleza natural da paisagem é magnificada pela intervenção humana no leito, que por vezes transborda o copo, criando com as suas sucessivas barragens quedas de água vertiginosas e remansos navegáveis plácidos. Além da qualidade panorâmica, devido à paisagem contrastante e acidentada, une-se a riqueza ambiental pelo encaixe e abrigo do vale, sendo os penhascos e rochedos das margens o biotipo característico deste espaço natural. A direção-geral, noroeste-sueste, que o rio segue neste troço, garante uma insolação notável e o resguardo do vale em relação aos ventos dominantes. A peculiaridade da flora está relacionada com o estado termófilo e acidófilo do substrato. A vegetação que cobre as paredes, zimbos densos, azinheiras e lodãos americanos são espécies adaptadas à verticalidade e pobreza dos solos graníticos que o rio gerou com a sua incisão. Vegetação propriamente mediterrânica, tal como as culturas que tradicionalmente colonizaram as encostas: oliveiras, videiras, amendoeiras e árvores de fruto. A importância da fauna está ligada às falésias rochosas como espaços de vigia e exploração privilegiados e inacessíveis, com um grande número de aves. Há que entender que, nestas paisagens notáveis de tanta riqueza natural, a pegada humana vem enriquecer a imagem, preenchê-la com o passado, completar a história de excepcionalidade natural. As encostas em socalcos e a multiplicidade de vestígios, que também podem ser encontrados na peneplanície imediata, falam de um trabalho árduo de aproveitamento. A comunhão de natureza e cultura no território alcança a sua excelência no Alto Douro. As encostas cobertas de videiras, a disposição harmoniosa das aldeias, as casas de campo, as capelas, os caminhos, a linha ferroviária sinuosa, tudo o que foi construído melhora a forma natural do vale, diversificando e embelezando-o sem que a intensa humanização ponha em causa a sua qualidade ambiental. Ladeando o Douro, os seus últimos afluentes, Sabor, Tua e Tâmega, esculpem de forma competente bonitos vales de montanha na curta distância que desce com urgência das serras de Nogueira, Pradela e Alvão, até alcançar o nível de base do coletor, a menos de 100 metros. Após a sua longa viagem, o Douro flui tranquilamente em Vila Nova de Gaia. O estuário foi declarado reserva natural local por acordo deste município e da administração dos portos do Douro e de Leixões, a fim de garantir a proteção das aves e da paisagem. Camada sobre camada, folha sobre folha, como o rio, o tempo corre e escreve no espaço. O território do Douro é o resultado da sedimentação de todas as ações que a sociedade, desde os tempos pré-históricos até aos nossos dias, deixou a sua marca. A imagem da sucessão de gravuras nos painéis de xisto de Foscoa ilumina um caminho de 25 mil anos, desde os rabiscos dos filhos de um moleiro do século passado até às soberbas cenas do Paleolítico Superior. Tal como na land art contemporânea,
A arte sai dos museus. Aqui, sai das grutas. Vivos e pacientes, apresentam-se os restos da primeira ocupação do território. Houve uma época em que a defesa era uma das chaves territoriais do Noroeste Ibérico. Os promontórios estratégicos mostram-nos muitos desses restos defensivos. Mas também nas bacias dos rios e nos meios fluviais, como nas grandes civilizações, encontramos testemunhos de formas de vida e organização antigas. Restos que nos falam da transição para uma sociedade agrícola, onde a água representa um elemento tão essencial que se torna objeto de culto. A administração romana da península impôs um sistema territorial hierarquizado a partir de núcleos urbanos: Astúrica Augusta, Rauda, Uxama, Colónia, Numantia, integrados pela construção de calçadas que atravessam o rio em pontes cujos perpianhos ainda sobrevivem. Os vestígios do território, incluindo as vilae, mantêm certa continuidade sob a idiosincrasia dos povos germânicos, suevos em Portugal, visigodos em Espanha. Uma nova camada, uma nova forma de organizar o território, surgiu na altura do avanço dos reinos cristãos rumo ao sul. Depois, nos séculos X e XI, o Douro tornou-se a dobradiça entre as Extremaduras e os territórios do norte. Uma divisão de duas formas de abordar os colonatos e organizar a ocupação do território. É o rio que marca, para assegurar o controlo das passagens, ergue-se de torres, castelos e cidades fortificadas. Com a segurança vieram novos colonos, tais como os monges cistercienses e os seus magníficos mosteiros e vinhedos. O vale diversifica-se e enriquece-se. Contempla os grandes rebanhos de ovelhas merinas que, transitando pelas rotas do gado de Mesta, 1273, atravessam o rio por vaus e pontes ao ritmo sazonal dos pastos. Do século XIV ao XVI, o desenvolvimento urbano foi intenso e, com ele, aumentaram as trocas e comunicações. Foi nesta altura que o povoado foi estruturado e, com poucas variações, tem sobrevivido até aos dias de hoje. Os cenários de poder foram também consolidados. As cidades cresceram, foram construídos palácios, catedrais, capelas funerárias e monumentos destinados a exibir a sua força e riqueza. Uma verdadeira exposição de pujança política, económica, cultural e religiosa que culminou com a expansão da cultura ibérica por todo o mundo, da qual, mais uma vez, o rio será testemunha em Tordesilhas. Após a crise do século XVII e a consolidação da monarquia centralista, com a transferência definitiva da corte para Madrid, o território do Douro orbita ao serviço de centros de poder cada vez mais distantes. Ao mesmo tempo que a hierarquia se intensificava, a fronteira crescia com a Guerra de Portugal, 1644-1668, e o despovoamento das províncias fronteiriças, llanos. A técnica ao serviço da economia significou a transformação produtiva do rio. O rio integra-se, com a sua região, como espaço económico numa nova ordem capitalista e industrial. O rio torna-se energia para uma nova sociedade. O fim das ditaduras políticas e a integração de Espanha e Portugal na Europa esbateram as fronteiras entre os Estados, e o Douro tornou-se o símbolo de uma nova organização territorial e cooperação internacional, Duero-Douro. A ação política da União Europeia e os seus programas regionais para o desenvolvimento social e económico da fronteira contribuem decisivamente para isso. O desafio, agora, é ultrapassar a mais dura das fronteiras, a periferia económica e social. Os quase 900 km de comprimento do rio, com uma clara disposição este-oeste,
tem representado necessariamente um obstáculo adicional à também disposição zonal das terras nas relações meridianas dominantes na península. A raia úmida, traçada pelo rio entre Espanha e Portugal e que, juntamente com a seca, constitui uma das fronteiras mais antigas e estáveis da Europa, acentuou esses itinerários em ambos os países, forçados, por outro lado, pelas dificuldades orográficas à navegabilidade. As vias de circulação terrestre, desde as históricas, como as estradas romanas descritas no itinerário de Antonino, os caminhos medievais e caminhos reais, descritos no repertório dos caminhos de Espanha de Villuga, os trilhos do gado, ravinas, cordões, veredas, as rotas da Real Cabanha de Carreteiros, até aos caminhos de ferro ou às estradas radiais em Espanha e aos itinerários principais portugueses e, inclusive, as modernas autoestradas e vias férreas do comboio de alta velocidade, encontraram sempre no rio um obstáculo que era preciso ultrapassar com mais ou menos dificuldade. Precariamente, os vaus ou as passagens, e em tempos das cheias, os barqueiros, tinham uma função sobrecarregada, na maioria das vezes pela irregularidade do caudal. Dessas circunstâncias deriva a importância histórica atribuída à construção de pontes. As pontes são fulcrais no Douro, devido ao seu elevado valor simbólico. Ao contrário de outras obras, as pontes representam a cooperação e o acordo. Ao encurtar distâncias, tornam-se elementos-chave em momentos de máxima intensidade de fluxos de pessoas ou mercadorias. A sua destruição, por causas naturais ou humanas, significa o oposto: separação, caos e isolamento. A engenharia, em todos os momentos históricos, sempre se preocupou com esta questão e sempre teve estes valores em mente. Hoje em dia, existem mais de 150 estruturas que ligam as duas margens. Dezenas de pontes, de maior ou menor dimensão, cruzam o Douro. As pontes romanas de Zamora ou Simancas, no Pisuerga, neste caso, pouco antes de se tornar Douro, facilitaram a passagem do rio, ligando-se na sua margem direita ao itinerário que passa paralelamente ao leito entre Ocelho Duri, Zamora, e Rauda, Roa. E nos mais antigos perpianhos de algumas das pontes medievais também se reconhecem os vestígios de Roma, porque, tal como o próprio rio, as pontes guardam séculos de história nas suas pedras. São fruto de um esforço constante para contrapor o engenho do homem à força da água. À destruição segue-se uma reconstrução. As pontes medievais reforçam as antigas e, com o tempo, são-lhe acrescentadas fábricas modernas que incorporam novos materiais e novas soluções. Durante séculos, todas serviram para a passagem de pessoas, mercadorias e gado. Os meios de comunicação modernos e a inclusão de novos materiais, ferro, betão, facilitaram a permeabilidade do rio. Algumas são particularmente singulares, como o viaduto Requerro, 1914, em Pino, que liga as comarcas de Aliste e Sayago. Mas as pontes mais imponentes e espetaculares encontram-se em Portugal, uma vez que, passando as barragens que desempenham essa função, entramos no troço mais caudaloso e acidentado. Sem dúvida, o conjunto mais impressionante pode ser admirado no Porto. A ligação a Vila Nova de Gaia é feita a diferentes níveis por 6 pontes. Como contraponto, a condição de obstáculo tem o seu reverso no troço português. Aqui o rio tem um declive muito reduzido, tendo apenas de ultrapassar 125 metros ao longo de 200 km, desde Barca d'Alva até à Barra do Douro. Isso possibilitou a sua navegabilidade histórica e, desde 1990, tornou-se uma via fluvial de quase 200 km de navegação, percorrendo o canal de navegação do Douro. Nem sempre foi tão fácil. Os barcos rabelos que transportavam mercadorias ao longo do rio, quer à vela, quer a motor, tinham dificuldades em certos pontos, particularmente a montante do Porto da Régua.
A eliminação de obstáculos históricos e a construção de 5 barragens com portas tornou finalmente possível um sonho que só o obstáculo insuperável do Douro Internacional limitou o troço português. No entanto, também se tentou a navegação do lado espanhol na altura, quando a procura de uma saída internacional para os seus produtos, lã, trigo, vinho, era uma necessidade imperiosa. As fortes cheias, as estiagens, as barreiras físicas limitavam estas intenções e criaram outras obras não menos admiráveis, tais como o Canal de Castilha. Hoje, Vega de Terron, na sua confluência com o Águeda, é o único cais fluvial de ligação ao Atlântico a partir do Douro espanhol. Se o caminho de ferro representou um golpe irreversível para o comércio fluvial, a oportunidade de se deslocar pela paisagem tem hoje uma função e um sentido excepcionais no aspecto turístico moderno, que tira partido do rio. Do porto à Vega de Terron, mais de 60 empresas organizam cruzeiros turísticos que transportam quase 250 mil de turistas por ano. A estes, acrescentamos os itinerários navegáveis nos reservatórios da Raia, orientados para a contemplação da natureza. A água do Douro é um recurso vivificador. É-o para a natureza, dando lugar a uma sucessão de ambientes de alto valor. Mas também para uma obra de profundo significado cultural, cuja raiz etimológica partilha a agricultura. A água, tão necessária à vida, é um tesouro nos meios áridos. O Douro é, portanto, um presente para as planícies interiores ressequidas por onde serpenteia em vastos prados. Um trabalho sábio e cumulativo de domesticação da água, saber fazer, na sua gestão, legou-nos paisagens agrícolas de regadio de valor inestimável. A água, a sua gestão e utilização para fins agrícolas está na base de muitas paisagens nos prados do Douro. Os pequenos desvios ou elevações, usando métodos mais ou menos rudimentares, ou a exploração dos seus caudais subterrâneos, escavando poços rasos, deram origem a estas paisagens germinais de pequenas hortas que forneciam o alimento às populações ribeirinhas. Os avanços técnicos permitiram instalar motobombas modernas para elevar as suas águas e irrigar superfícies amplas. As obras de engenharia, através da construção de barragens e açudes, permitiram também regular o seu caudal e desviar parte das suas águas de modo a fluírem por cotas superiores à camada natural e, por gravidade, inundarem superfícies amplas orientadas para todo o tipo de culturas. De uma forma ou de outra, o prado tornou-se o suporte de uma agricultura em proliferação. Os canais são os filhos do Douro, vão acompanhando paralelamente ao prado a margem esquerda e direita do rio, desde Buitrago, Sória, até Zamora. De todos eles, destaca-se aquele que tem o seu nome, o Canal do Douro. É o mais antigo, pois nasceu em 1880, quando as obras começaram a trazer, desde o açude do moinho por baixo da ponte de Quintanilha para Olivares, água potável e sanitária para a cidade de Valladolid. Além disso, o seu caudal, através de uma rede de acequias, permitiu regar também os prados de Tudela de Duero, Laguna de Duero, Valladolid, Simancas e Cabeção de Pisuerga. A partir deste encontro entre a agricultura e o rio, nascerá uma aliança de qualidade alimentar. 24 produtos em Espanha e 33 em Portugal estão associados à região do Duero, Douro. Carnes, queijos, mel, amêndoas, azeite e vinho, especialmente vinho. A relação entre a vinha e o rio é inseparável no Douro. Tanto é que, se o rio tem ressonância internacional, é devido aos seus famosos vinhos e às paisagens que gerou. O Douro é um rio de vinho, como outros dos seus irmãos da Península e da Europa. No seu percurso, atravessa diferentes áreas vitícolas, no total mais de 85.000 hectares de vinhas e mais de 600 adegas.
E associados ao vinho estão os elementos singulares do território que, harmoniosamente combinados com uma cultura intangível única, dão origem a paisagens de Baco internacionalmente admiradas e reconhecidas. As vinhas das planícies da bacia, assentes em socalcos e prados, ganham em textura quando o rio corre para as arribas. Fermazelle era famosa pelos seus vinhos de qualidade, mas era essencialmente conhecida pelos seus cultivos ajardinados em socalcos. No entanto, será no Douro que a paisagem de Baco nos mostra a sua maior qualidade estética. Inscrita na lista de Património Mundial da Unesco, na categoria de paisagem cultural desde 2001, a região vinícola do Alto Douro Vinheteiro produz vinho há 2 milénios. Embora só no século XVIII é que o seu principal produto, o vinho do Porto, comercializado nas adegas de Vila Nova de Gaia, adquiriu fama internacional. A partir de 1756, o trabalho da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro será fundamental para entender as ações para garantir a navegabilidade do rio. Na sua tentativa de domesticar o rio, a sociedade não só se limitou a controlar o seu ímpeto ou a regular o seu caudal para dar de beber a cidades e campos, como também o pôs a trabalhar. Por esta razão, no seu fluxo, ao longo do tempo, assistiu à construção de dispositivos hidráulicos mais ou menos complexos que aproveitam a energia cinética das suas águas. A água era canalizada para as rodas dos moinhos, pedras de moer e outros artefactos por meio de açudes e barragens traçadas obliquamente entre as margens. A água, tal como o vento ou o fogo, é uma força energética primordial. Daí a sua associação à indústria nas suas fases iniciais. Até há algumas décadas, as águas do Douro moviam as rodas vitruvianas de Azenhas. A complexidade dos edifícios, construídos em pedra maciça sobre o leito do rio, faz com que estes restos permaneçam elementos valiosos do património pré-industrial de Castela e Leão. As Azenhas tornam-se assim um sinal distintivo de pontos específicos do Douro, onde a mão do homem interveio, transformando a paisagem do rio, estabelecendo símbolos permanentes ao longo do seu curso. Contudo, o símbolo mais potente desta relação funcional laboral da sociedade com o seu rio é a barragem. Ao contrário da ponte, que representa a união entre margens e a cooperação, a barragem tem uma conotação diferente, menos amigável, mais intrusiva. É símbolo de poder, tanto político como técnico. Motivo de orgulho de um Estado, da força de uma nação, da sua modernidade, é ao mesmo tempo um gesto supremo de dominação, de prepotência da sociedade sobre a natureza, ao subjugar a força de um dos seus elementos mais notáveis, a água. A particularidade é que permitem manter caudais homogéneos e que, por terem comportas, geraram o canal pelo qual passa a navegabilidade. No troço internacional, a combinação de caudais elevados e desníveis de várias centenas de metros confere ao rio um grande potencial hidroelétrico. A ideia da sua exploração foi concebida nas primeiras décadas do século passado e tornou-se efetiva graças aos acordos internacionais. Daí o desenvolvimento de todo um sistema de barragens e centrais elétricas construídas no próprio rio. Esta densidade de construção marca o caráter do rio na raia, acrescentando uma nova paisagem. O poder visual destas obras colossais de betão e de todos os seus elementos, centrais, linhas elétricas, estradas, povoações, rivaliza com a imponência da natureza. É uma paisagem inteiramente humana, uma paisagem technospace. Quando ambas as facetas, a natural e a cultural, se juntam, como é o caso de Aldeia d'Ávila, o resultado é impressionante.
A barragem do tipo arco-gravidade, construída em betão, gera um reservatório com uma capacidade de 114 hectómetros cúbicos, mas vista desde o leito inferior eleva-se a 140 metros e outros tantos projetam-se em cúpulas de granito vivo. O caráter monumental da construção une-se à majestade da natureza. O Douro, como muitos outros rios, tem desempenhado esse papel. A sua natureza é protetora e limitadora. Nos séculos X e XI foi um marco estável, um limite que separava duas esferas, a cultural e a política, em conflito sobre um território, a Espanha cristã e o Al-Andalus muçulmano. Durante quase 2 séculos, marcou o avanço dos reinos cristãos para o sul, o Reino de Leão, neste caso, e o Condado de Castela. Uma rede de fortalezas e cidades fortificadas remarcava a estabilidade e o controlo que facilitava a ocupação e colonização do norte. Zamora, Touro, desempenharam esse papel. As paredes, a presença de pontes e o domínio do rio, sobre o qual se erguem orgulhosamente, caracterizam-nas. Fortalezas como as de Curiel, Penhafiel e Iscar são referências fundamentais e testemunhos das muitas fortificações construídas e destruídas ao longo dos séculos. Por outro lado, as fortificações muçulmanas são especialmente importantes no oeste, em Sória, como Noviercas ou Osma, e alcançam a sua expressão máxima na magnífica fortaleza de Gormaz. Ao longo dos séculos, a marca passou do Douro para o sul. A marca média, a marca do Tejo, mas estabeleceu-se no setor ocidental, quando os reinos cristãos se separaram. O século XI marca o início da separação de Portugal do Reino de Leão, que foi definitivamente estabelecida com Afonso Henriques. O traçado da fronteira luso-espanhola data de 1267 e torna-se um dos limites mais estáveis de toda a Europa Ocidental. Ao contrário da Raia Seca, onde esse limite é reforçado com fortificações e muralhas, na Raia Úmida o próprio Douro será fronteira suficiente. Porque nas Arribas, a fronteira hispano-portuguesa não é ficção administrativa, mas sim um corte fluvial profundo, com ladeiras íngremes, que é precisamente o que significa Arribas. Um desfiladeiro sem margens que, em tempos, foi intransitável devido à bravura e velocidade das águas do Douro, nessa altura bem cheio. Contudo, este fosso fronteiriço de 112 km de comprimento não impediu a troca de mercadorias, produções e contrabandos, o descaminho, entre as duas margens, e também amores e vidas em muitos casamentos mistos. Partilhavam-se misérias e grandezas, mas as maiores alianças são forjadas quando há interesses comuns em jogo. A gestão da água é um pacto. Por esta razão, a exploração do Douro internacional concretiza-se à custa de alianças entre Espanha e Portugal em prol do desenvolvimento dos seus povos. O Tratado de 1864 consagrou os limites fluviais definitivos e o Tratado de 1912 lançou as bases para a exploração industrial dos seus caudais, que no Douro foi desenvolvido ao pormenor no Convênio de 1927 sobre a exploração hidroelétrica do troço internacional do Douro. Tratados, juntamente com outros, que culminarão no Convênio sobre a cooperação para a proteção e a exploração sustentável das águas das bacias hidrográficas hispano-portuguesas, assinado a 30 de novembro de 1998 em Albufeira. Após a adesão à Comunidade Económica Europeia, as estratégias de desenvolvimento territorial nas zonas fronteiriças centraram-se na região do Douro, promovendo estratégias de integração e cooperação financiadas com fundos de coesão e de desenvolvimento regional, Interreg. De Sória ao Porto, a cidade tem vista para o rio.
São muitos os centros populacionais, pequenos ou grandes, concentrados ou dispersos, que estão ligados ao seu curso. O Douro desempenha um papel protagonista nos aglomerados urbanos. Quando são chamados a desempenhar o papel de marca e defesa, escala uma das suas margens para guardar as passagens, aos quais se associa a maior parte do tempo, convertidos em pontes emblemáticas. As cidades do lado espanhol do rio são particularmente expressivas no desempenho dessa função, associando escarpas, fortalezas e muros à ponte e ao rio. Falam-nos de sítios, de defesa e, através das passagens, de relações com os territórios do outro lado do rio. Ao longo da fronteira, as populações de ambos os lados observavam-se. Miranda do Douro, Fermoselle, cabeças de ponte, de troca, com vista para o Douro. Pelo contrário, quando a comunicação era uma função fulcral para a cidade, foram construídos portos fluviais que servem de ligação. São o ponto de partida, o destino final, a paragem obrigatória. O rio comercial dava ao porto o seu aspecto nobre. Por vezes, por isso, pagava o preço das cheias suportadas pelos habitantes da ribeira. Este trânsito de barcos tem agora outro significado. A contemplação e o deleite da natureza do vale, das povoações, das pontes, das vinhas, das quintas e dos vinhos. A experiência turística que os visitantes desfrutam nas dezenas de cruzeiros que navegam pelo rio. O rio, a paisagem fluvial, a estética hidráulica fazem parte da identidade da cidade. Como não poderia deixar de ser, as paisagens do Douro têm sido o cenário da representação artística. Temo-lo visto no cinema. As suas curvas, paisagens e vistas são também recriadas na pintura e na fotografia. Mas é talvez na literatura que esta dimensão aparece em toda a sua expressão. Os rios têm sido um motivo constante de inspiração para a literatura, particularmente para a poesia, e dentro desta, para a poesia lírica. Poderíamos compreender essa profunda ligação que une a cidade de Sória ao Rio Douro, sem ter como referência os poemas de António Machado? Poderíamos iludir a voz de Gerardo Diego ao evocar os sentimentos inspirados pelo Douro? Depois da parábola de Saramago sobre os peixes na fronteira, em Miranda do Douro, o rio torna-se vinheteiro. Mas, sem dúvida, o escritor que mais mergulhou na alma do Douro é Unamuno, proporcionando uma visão total e transcendental no poema Durium, Duero, Douro. Pela mão do viajante, os lugares outrora ameaçadores do Douro tornaram-se espaços a transitar com a finalidade de desfrutar dele através da sua contemplação. Hoje, o Douro é observado, ouvido e sentido através de trilhos, estradas, caminhos de ferro, troços navegáveis e miradouros. O viajante estabelece uma estreita relação com o Vale do Douro, uma ligação concreta e material. Quando o rio se cruza no nosso caminho, proporciona ocasiões únicas de contemplação antes de continuarmos. Mas se existe um itinerário que nos permite contemplar o rio em toda a sua extensão e expressão, é a Rota do Douro. Seja tomando como referência o trilho de grande percurso GR14 ou a Rota do Douro, concebida no âmbito do projeto Interreg Flumen Durius. Seguindo a Rota do Douro desde o seu nascimento, passaremos pelos passeios e lugares da Ribeira Machadiana de Sória. E chegamos a Gormaz, onde a antiga fortaleza e o manso e serpenteante Douro nos convidam ao delicado exercício da contemplação da paisagem. Quem lá chegar pelo trilho ibérico em Sória conhecerá um Douro diferente daquele do seu nascimento, e o Douro será identificado como protagonista por quem realizar o itinerário do caminho de El Cid, marcado por atalaias e castelos.
Além do caminho del Cid, existem outros itinerários que adquiriram a forma de rotas temáticas ou culturais e que também cruzam o Douro, tais como a Rota de Carlos V, Pegadas de Santa Teresa, a Rota de Isabel e a Rota do Romântico Português, entre outras. A Rota do Douro oferece algumas alternativas sugestivas, como percorrer o rio de piroga ou canoa. Estas pequenas embarcações são a oportunidade de descobrir o rio a partir do rio. Depois de alcançar os entalhes graníticos no troço internacional, o Douro ganha calado e oferece ao viajante a oportunidade de desfrutar dele em catamarãs e cruzeiros turísticos. Além de lugares de onde se pode contemplar paisagem, trilhos e passeios no rio. Também existem estradas e caminhos de ferro. Existem inúmeras e variadas manifestações patrimoniais que servem de atração para o visitante. Os seus valores históricos, ecológicos e artísticos são reconhecidos institucionalmente e constam em todas as brochuras turísticas. Contudo, menos visíveis, existem expressões relevantes da cultura tradicional e popular que contemplam a leitura patrimonial e paisagística do Douro. Referimos-nos a bens, conhecimentos, atividades e manifestações populares e à sua dimensão social, material, identitária e, inclusive, espiritual. Os grupos sociais sentem-se especialmente ligados aos bens patrimoniais etnográficos. Ao longo do Douro, encontramos paisagens e lugares de grande carga simbólica ligados à atividade agrícola e pastorícia, uma lista incontável de ofícios que realizam o seu trabalho com destreza e imaginação. Algumas destas práticas tradicionais perduram de forma testemunhal nas povoações e comarcas ribeirinhas e, noutras ocasiões, só nos podemos aproximar delas através de uma densa rede de museus e de centros de interpretação que se encontram espalhados por todo o território. A religiosidade popular e as inúmeras festividades espalhadas pelo território do Douro contribuem para a estreita ligação entre as comunidades locais e os bens patrimoniais e as paisagens. Estas manifestações populares são os momentos mais importantes na vida das comunidades locais, onde se gera e recupera a sua identidade. Estes acontecimentos sociais fazem com que certas paisagens adquiram um significado simbólico especial para as pessoas que as habitam. Os principais pontos de referência na paisagem, com uma notável carga simbólica, são os santuários, frequentemente localizados numa posição de destaque e numa posição marginal em relação ao centro da localidade. São paisagens ecológicas, sociais, económicas, paisagens físicas e simbólicas, paisagens culturais, em suma. Num espaço tão naturalmente excepcional como este, a presença humana sobrepõe-se, sendo justo o seu apreço pelo que acrescenta à paisagem e à cultura do território. O rio é um paradigma do bem comum, elemento benfeitor, facilitador de ocupação e atividade. Os seus valores já não são apenas materiais. Já lá vai o tempo em que o rio era visto com olhos exclusivamente utilitaristas e hidrofóbicos, entendido como espaço explorado, insalubre, de risco, degradação e conflito. Do Douro, tal como de outros grandes rios europeus, esperam-se, hoje, novas funções relacionais, incluindo valores imateriais ligados ao bem-estar, à qualidade ambiental e ao deleite.
A qualidade das águas e dos meios ribeirinhos exige modelos de gestão hidrológicos e culturais mais respeitosos e eficientes, com uma visão integrada do recurso rio e de todos os elementos naturais e patrimoniais que o rio, o Douro, tem contribuído para deixar no seu vale.